Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo para mais uma aula de assistência domiciliária. Hoje nós vamos falar de uma condição frequente relacionada ao paciente que está internado ou em assistência domiciliária. Vamos começar falando da hipoglicemia. A hipoglicemia é a baixa taxa de glicose no sangue, ocasionada geralmente por iatrogenias decorrente de uso hipoglicemiantes orais e insulina e da suspensão abrupta de corticoterapia. Também ocorre na administração de conteúdo calórico insuficiente aos portadores de sonda nasointeral. A hipoglicemia, ela é considerada grave, principalmente em pacientes diabéticos. Esses pacientes podem desenvolver a síndrome da hiperosmolaridade e ele pode desenvolver em coma, levando até a morte. Dependendo do tipo de diabetes, pode levar a uma gravidade específica que pode levar ao óbito. Então, é necessário que vocês saibam os sinais prováveis da hipoglicemia. A hipoglicemia, ela causa sudorese fria, tremores, taquicardia, palidez, convulsões, alteração do comportamento. Então, o paciente pode ficar agressivo, ter delírios, dor de cabeça, que é a cefaleia. Alguns sinais mais sutis, como a desatenção, a alteração da coordenação motora, o discurso desconexos, os tiques com as características crises, epilepsias parciais também vai estar entre os sinais e sintomas da hipoglicemia. E como assistência, é necessário vocês saberem que esse sinal e esses sintomas são sinais presuntivos que devem ser, então, feito um cuidado específico para que não ocorra uma gravidade em relação à hipoglicemia. Então, confirmar a suspeita fazendo uma rápida glicemia capilar com um glicosímetro, que deve estar em todas as maletas da visita domiciliar. As medidas obtidas no glicosímetro que demandam ação são aquelas que têm menor de 60 mg/ml. Mesmo sem sintomas, recomenda-se a ingestão de bebida adoçada de 100 ml com uma colher de sopa de açúcar ou de mel, de 15 gramas de carboidrato simples também. Então, nós devemos repetir a medida da glicemia após 15 minutos e repetir a dose do líquido adoçado. Menos de 70 miligramas por ml também, com sintomas, nós vamos ingerir esses 100 ml de líquido adoçado. Entre 70 a 100 ml com sintomas, nós vamos ingerir 50 ml de líquido adoçado. Atenção! Se vocês não tiverem o glicosímetro perto, os sinais e sintomas, eles são bem sugestivos. Então, é necessário vocês perguntarem para o paciente se ele se alimentou, há quanto tempo que ele está sem se alimentar. Pacientes que são diabéticos, eles não podem ficar mais de 3 horas sem se alimentar, tá? Porque a glicose deles cai mesmo, ocorre a hipoglicemia e é necessário a gente dar algum açúcar para repor essa glicemia, né? Então, um copo de refrigerante, uma barrinha de chocolate ou até mesmo o próprio açúcar, vocês podem estar fazendo com que esse paciente consuma tal açúcar para que assim ele melhore o metabolismo e volte a glicemia normal, tá? Então, passou de 15 minutos, vocês vão verificar de novo se esse paciente ainda permanece com sudorese, vocês vão então administrar mais um pouquinho de açúcar, tá? E vão verificando, porque ele pode começar com os sinais aí de gravidade, que é necessário então chamar o SAMU se vocês não tiverem controle sobre isso. Os fatores de risco para a hipoglicemia são pacientes com má ingestão oral, insuficiência renal, hepática, cardíaca,
polifarmácia também. Então, pacientes que ingerem muito medicamentos podem levar à hipoglicemia. Existem medicamentos que levam à hipoglicemia. O uso de beta-bloqueadores, por exemplo, é um deles. Psicotrópicos, ingestão de álcool, dificuldade na adesão medicamentosa, com risco de tomada, aplicação errada dos hipoglicemiantes também levam à hipoglicemia. Caso o paciente perca a consciência e não tenha acesso via sonda interal, a equipe de assistência domiciliar pode aplicar a glicose 50% endovenosa. Então, é importante quando vocês forem chamados, né, para atender estes pacientes diabéticos, vocês sempre estarem com um glicosímetro, com glicose 50%, com agulha, né, com sorinho glicosado também, dependendo do grau de hipoglicemia, vocês vão estar acompanhados pelo médico também nesse caso. Então, é importante a gente administrar endovenoso para que esse paciente não venha a óbito. Repetir a aferição, então, da glicemia de 15 em 15 minutos, e se a glicemia estiver abaixo de 70, nós vamos repetir a aplicação. Após redobrar a consciência e com glicemia acima de 70, deve-se ingerir o carboidrato para evitar a queda novamente. Se a possibilidade de hipoglicemia perdurar, o uso de sulfonilureias de longa duração ou insulina de longa duração e pacientes com má aceitação oral, o paciente deverá ser encaminhado ao setor de emergência para monitorização, tá? Para que monitore frequentemente a glicose deste paciente. Nós vamos encaminhar para a urgência casos de hipoglicemia que podem levar ao coma hipoglicêmico, hipoglicemias graves com impossibilidade de administração de açúcar via oral ou até mesmo da dificuldade de acesso endovenoso e de aplicar uma glicose endovenosa, torpor persistente após as medidas adotadas, alterações hemodinâmicas, insuficiência ventilatória. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns sinais e sintomas característicos. Então, quando tem uma hipoglicemia ligeira, né, que é menos de 60, o paciente ele vai sentir fome, palidez, fraqueza, tremores, ansiedade, taquicardia, o suor intenso, geralmente essa sudorese é uma sudorese fria, a pele fica pegajosa. Então, esses sinais são bem característicos de hipoglicemia. Então, qual a primeira pergunta que vocês vão fazer? O senhor comeu faz quanto tempo? Se é um diabético e falou que ele faz mais de 3 a 4 horas que ele está sem comer, ele pode sim estar desenvolvendo uma hipoglicemia e nós devemos então administrar algum açúcar ou então algum refrigerante. Hipoglicemia moderada, né? Ele vai sentir tontura, a visão vai ficar turva, vai ter esquecimento, o raciocínio dele vai estar lento, vai ter dor de cabeça, irritabilidade, choro, a marcha vai estar desordenada, vai ter sonolência. A hipoglicemia grave, ela já vai levar ao coma. Ela pode levar também a níveis de inconsciência, agressividade e convulsão. Então, em casos de hipoglicemia, é necessário vocês saberem sempre qual que vai ser o sinal e sintoma, né? Então, sinais e sintomas específicos: sudorese, taquicardia, pele pegajosa, hipotensão, né? Então, como cuidados imediatos, vocês vão falar para os cuidadores administrar 100 ml em casos de menos de 60, 100 ml de açúcar, né? Ou seja, refrigerante, ou seja, água com açúcar, né? Ou seja, um suco bem açucarado também, né? Em casos de 70, 100 ml também, e em casos de 70 a 100, nós vamos aplicar então 50 ml deste açúcar, para ele voltar aos níveis normais de glicemia.
Deu 15 minutos, esse paciente continua sudoreico, tá com taquicardia, começou a falar de uma forma desordenada, nível de consciência caindo, nós já vamos chamar os serviços de urgência, que é o SAMU, para poder encaminhar esse paciente. Lembrando que os profissionais de saúde que forem atender os pacientes que têm diabetes, é necessário sempre ter na maleta glicose endovenosa, soro glicosado, agulhas, né, para punção, ou seja, abocate, e nós devemos também sempre ter o glicosímetro para verificar a glicose desse paciente. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.